Olá, meu nome é Fabiana Nery, eu sou médica psiquiatra e hoje nós vamos conversar sobre medicações antipsicóticas de depósito e de elongação. É muito difícil a gente falar de medicação antipsicótica sem falar primeiro de esquizofrenia. Só que quando a gente pensa em esquizofrenia, vem logo a ideia na cabeça daquela esquizofrenia descrita por Kraepelin, por Boyle, ali no final do século XIX, começo do século XX. Só que quando a gente pensa na descrição feita nesse período, a gente imagina sempre uma esquizofrenia onde ela resulta num paciente extremamente disfuncional, incapacitante, um paciente que na verdade tem muitos sintomas residuais e que tem uma incapacidade grande de gerir a própria vida. Por exemplo, quando a gente pega a definição de Kraepelin do final do século XIX, na sua quarta edição do Tratado de Psiquiatria, ele traz como uma dificuldade da unidade do indivíduo manter o seu intelecto, o seu pensamento e o seu pragmatismo. Pouco tempo depois, em 1908, Boyle aperfeiçoa esse conceito de demência precoce e traz pela primeira vez o termo esquizofrenia, mas mantém essa visão disfuncional, deteriorante e extremamente grave da doença esquizofrenia. É compreensível que a gente tenha esse tipo de descrição lá no início do século XX, porque a gente tem que pensar que o primeiro antipsicótico, que foi a clorpromazina, em 1952, foi a primeira medicação que foi usada para tratar a esquizofrenia. Então, até 1960, que é quando realmente a clorpromazina começou a ser utilizada, a gente não tinha quase que tratamento para a esquizofrenia. Então, não existiam medicações que pudessem tratar a esquizofrenia, então o paciente realmente ele estava sentenciado ao curso natural da doença. E isso é muito significativo, porque realmente a esquizofrenia, sem o tratamento adequado, o curso dela é muito deteriorante. Então a gente percebe isso, por exemplo, na definição que a segunda versão do DSM traz, em 1968. Então ele coloca que ele define o paciente portador de esquizofrenia como um indivíduo incapaz de manter as suas atividades diárias. Então ele já determina que a esquizofrenia está necessariamente associada à incapacidade. Só que o interessante é ver que em 1968 a gente teve a segunda versão do DSM. Então em 2013 a gente tem a quinta versão do DSM-5 e essa definição de disfuncionabilidade permanece. Na quinta edição do DSM, ele coloca como associado à esquizofrenia uma importante disfunção social, funcional e global. Então, mesmo passando muito tempo, a gente percebe que essa visão disfuncional e deteriorante da esquizofrenia, ela permanece. Então, é muito importante a gente entender que, na verdade, a gente tem aí uma visão cunhada talvez no começo do século XX, final do século XIX, e a gente tem que entender que, na verdade, muita coisa mudou. O mundo mudou nesse um século de história, nesse um século que se passou. Um exemplo que eu gosto sempre de demonstrar é, por exemplo, o primeiro relógio de pulso, que foi desenvolvido pelo próprio Cartier, da joalheria Cartier, no início do século XX. Esse primeiro relógio de pulso foi desenhado pelo próprio Cartier como um presente para Santos Dumont. E a grande revolução tecnológica desse relógio de pulso é que ele permitia, diferente do relógio de bolso, que era o que existia até então, até a época, ele permitia que o dono do relógio pudesse acessar as horas sem ter que tirar as mãos ou ter que ficar com as mãos inutilizadas para ter que tirar o relógio do bolso. Então esse relógio permitia a Santos Dumont que ele acessasse a hora, os horários, o tempo de viagem, sem ter que tirar as mãos do manche do avião. Então essa foi uma grande revolução no início do século XX. E se a gente pensar hoje, no início do século XXI, o que a gente tem em termos de relógio? A gente tem relógios hoje que mandam e-mail, recebem mensagem, você vê a previsão do tempo, consegue acessar os seus sinais vitais, como frequência cardíaca, frequência respiratória, e eu soube até que parece que você consegue olhar as horas nele. Então a gente tem que entender que muita coisa mudou em um século de história e que não só o mundo mudou, mas o tratamento da esquizofrenia mudou também. Quando a gente pensa no tratamento da esquizofrenia, a gente tem que pensar que não é só uma questão de fazer o diagnóstico correto e passar a melhor medicação possível para aquele paciente. Na verdade, o tratamento da esquizofrenia ele é muito mais amplo do que isso. Ele passa pela promoção da saúde de uma maneira geral, pensando em exercício, alimentação, cuidados com a primeira infância. Ele também passa pela prevenção, especificamente prevenção de fatores associados ao aumento de incidência da esquizofrenia, chegando ao tratamento, que claro, se inicia pelo diagnóstico adequado, precoce e correto, chegando ao tratamento adequado do paciente, mas é fundamental que uma vez você fazendo o diagnóstico correto e você fazendo também a adequação de qual é a melhor medicação para aquele paciente, é importante você ter que pensar em manutenção do tratamento. Garantir a manutenção do tratamento é fundamental para esse paciente. De nada adiantar você ter um diagnóstico correto, você ter o tratamento adequado e esse paciente não fazer uso da medicação. Então, através da adesão da medicação e da manutenção do tratamento do paciente, é que você vai
conseguir galgar degraus muito mais significativos no tratamento desse indivíduo, como, por exemplo, a psicoeducação, o envolvimento da família no tratamento, em busca sempre de uma melhor funcionabilidade, com o objetivo sempre de buscar